Sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Mulheres de Produto. Eu sou a Suelen Ramos e você está ouvindo o podcast mais empoderado de mulheres e tech e produtos digitais. Março, a gente já sabe que é oficialmente o mês em que as mulheres recebem mais destaque. Voltamos a ver várias pesquisas sobre discrepância salarial, sobre espaços ocupados ou ainda negados no ambiente de trabalho. Falamos sobre recortes sociais e raciais que atravessam as questões de gênero. E tudo isso é urgente, mas como boas mulheres de produto, a gente quer provocar uma conversa. Se metade da população é mulher, por que tantos produtos ainda não são pensados por e para mulheres? Eu acho que isso começa muito pelo viés de que o mundo não é pensado para mulheres, né? Ele é muito pensado para homens. Inclusive, quando eu estava fazendo a pesquisa para esse episódio, eu me deparei com um livro que eu não sabia que existia, eu não sei se você conhece, chamado Mulheres Invisíveis, o viés dos dados em um mundo projetados para homens, de Caroline Criado Pérez. Nesse livro, ela discute, não são produtos digitais aqui, não são muito na nossa bolha, mas são coisas do dia a dia que foram pensadas especialmente para homens. Exemplo, você sabia que os testes para airbags de carros, aqueles bonequinhos chamados de dummies, eles são projetados com corpo masculino e não para corpos de mulheres? E apenas no ano passado conseguiram fazer um protótipo que realmente tivesse as especificações necessárias para entender quais são os efeitos no corpo de uma mulher no acidente automobilístico. Você já tinha ouvido falar sobre isso? Olha, não tinha ouvido falar, mas algo que chama atenção na sua fala foi a palavra conseguiram. Porque assim, se eles já tinham feito antes com as dimensões de um corpo masculino, não é uma questão de conseguir fazer só no ano passado com o corpo de uma mulher. É uma questão de querer, sabe? Se dispor a fazer. Então, Nos arquivos que eu vi aqui, dizia-se muito assim: porque a mulher tem especificações corporais que o homem não tem. Exemplo, a questão dos seios, a questão das diferenças do quadril. Então, eles não tinham. Você tem toda a razão em falar isso, que não houve um esforço para conseguir. Então, a desculpa era muito nisso. A gente não conseguia ter essas especificações para entender como é que se comportaria esse boneco, esse dummy, para poder mensurar o que acontece em acidentes automobilísticos relacionados a mulheres. E aí existem pesquisas relacionando que certos tipos de acidente, até o formato do cinto, como é projetado hoje, se tiver um acidente relacionado à mulher, elas sofrem muito mais, tem muito mais lesões do que homens. Outro ponto que também não é do universo digital, mas é um produto que também não foi pensado para mulheres, é ergonomia de teclados de piano. Você sabe que para tocar piano você tem que ter uma certa velocidade nas mãos e uma certa envergadura ali dos dedos, né, para ter velocidade. Então, como é projetado, hoje beneficia muito mais mãos maiores do que mãos menores. E um homem que tinha uma mão menor, ele percebeu que estava sendo prejudicado e aí teve esse start que há mulheres com mão que têm mãos geralmente menores também não vão ter mais dificuldade para poder ter uma performance em certas músicas que exigem velocidade dos dedos do que homens. E trazendo um pouquinho agora para os produtos digitais, né, que é a nossa bolha, a nossa realidade. Em 2019, quando a Apple lançou seu primeiro aplicativo relacionado à saúde, o Apple Health, ele tinha até dados de monitoramento para rastreamento de sódio, molibdênio e outros micronutrientes, mas não tinha nenhum dado de rastreamento para ciclos menstruais. E isso foi bastante criticado na época, tanto que na próxima versão eles incluíram esses dados. Você tem algum produto, Su, que você pensa agora que não foi criado para mulheres ou teve alguma discussão relacionada a isso? tem um que até ficou famosinho assim no LinkedIn nos últimos dias, mas que, segundo eles, ele foi pensado para mulheres, mas para mim é um exemplo perfeito de como os dados de mulheres foram ignoradas e como a experiência real de mulheres foi ignorada e o que foi considerado, na verdade, foi o ideal masculino de uma experiência que apenas mulheres vivem. Então eu tô falando daquele produto em que, sei lá, dois homens, acho que na Alemanha, eles se juntaram para criar o produto revolucionador que era luva para as mulheres utilizarem quando elas estivessem menstruadas, para poder trocar enfim, né, os absorventes e tudo mais. Assim, o que me espanta na real é que
Eu acho que, assim, esse caso ele chega numa outra ponta, né? Numa outra ponta que parece para nós mulheres ser um absurdo. Mas o que me espanta são duas coisas. Eles aparentemente não têm entrevistado nenhuma mulher, não ter passado a observar essa experiência real do ponto de vista de uma mulher. E aqui, com observar, eu tô querendo dizer entrevistar, estar perto, conversar, buscar dados reais sobre isso. E o segundo, não tinha nenhuma. Eles não pareciam ter um círculo que tinham mulheres em volta deles, porque assim, se eles me entrevistassem, se eles perguntassem pra mim se isso seria uma boa ideia, eu com certeza diria não. Então, pra mim, esse é um exemplo que vai na outra ponta, que também não é um produto digital, seria um produto físico, mas que é um produto em que eles dizem que é pensado pra mulher, que resolveu o problema de uma mulher e foi ao fracasso porque não é pra uma mulher, não resolve nenhum problema. Então, assim, eu acho que ter esses produtos no mercado gritam ainda mais a falta do cuidado e esse gap realmente de as coisas não são pensadas para as mulheres, é sempre pensado para o público masculino e para servir homens, para facilitar a vida de homens, para resolver problemas masculinos, sabe? Ou até mesmo priorizar a segurança de homens em detrimento da segurança de mulheres. Esse seu exemplo é interessante porque também cai naquele outro estereótipo de achar que menstruação é algo sujo, que a mulher acha que é sujeira do corpo, não entende que é algo fisiológico, que eu precisaria de uma luva para trocar um absorvente, sabe? Não faz sentido nenhum. Eles entenderem, isso provavelmente é um nojo, uma dor muito mais masculina do que quem realmente menstrua, né? Para poder ter uma ideia dessa. Quando eu estava Exato. pesquisando aqui também, eu vi que logo no começo das assistentes de voz, né, Alexa, Siri, enfim, muito se falou que tinha muita dificuldade em identificar as vozes femininas, porque as bases de dados eram relacionadas a vozes masculinas, né, provavelmente o pessoal dos Estados Unidos, até também pessoas com algum tipo de sotaque não tinham dificuldade para que a IA, né, a assistente de voz, pudesse entender. E aí, quando eu estava vendo esses exemplos, o que me veio na cabeça é que depois da enxurrada de críticas, né, de, seu produto não consegue identificar vozes femininas, olha, seu aplicativo de saúde da Apple, ele não abarca necessidades femininas como o ciclo menstrual, e aí na próxima versão você tem essa correção, apesar de ter essa correção depois dessas críticas, me veio muito a sensação de que parece que a todo tempo a gente tem que provar que existe, que a gente tem um espaço, que a gente está ali e tem que ficar sempre lutando. Nossas necessidades também precisam ser atendidas. Isso aqui está errado. Então, na próxima versão, meio que passa o pano. A gente te ouviu, ouvimos vocês e agora vamos consertar. Mas sempre isso é cansativo, sabe? O tempo todo você tem que estar provando seu espaço, perceber que você tem que estar ali, você tem voz, você tem necessidades, as mulheres precisam ser ouvidas nas suas especificidades. Eu acho que fica muito cansativo, porque, querendo ou não, nosso dia a dia também é assim, né? De sempre estar reforçando nosso espaço ali, nossa competência, que a gente é capaz de fazer aquilo aqui, nossos descréditos, às vezes, em ambientes que homens nos olham meio enviesado, meio torto. Então, só reforçou para mim essa luta que às vezes torna um pouco cansativa. Exatamente. E é muito isso, né? Essa conversa que a gente teve, esses exemplos de produtos físicos, eles só mostram que de fato acontece quando a gente não considera mulheres. E aí, quando você começou a falar sobre a assistente virtual, eu lembrei de usando o próprio chat GPT. Então, às vezes, para poder aqui fazer o roteiro, às vezes até um texto um pouco mais elaborado, eu acabo utilizando o GPT para dar aquela revisada, deixar formatado do jeito que eu gostaria. E o que mais me irrita é quando ele troca os pronomes. Então tá tudo no feminino e ele vai lá e troca tudo pro masculino. Mesmo sendo dentro da minha conta, que eu uso há bastante tempo, que enfim, ele já sabe algumas características minhas, ele troca. Então é ali no mínimo detalhe, mas a gente vê o quanto. A gente também já falou isso em vários outros episódios sobre IA, né? Mas o quanto esses vieses, e quando a gente não considera o todo, pessoas reais que utilizam, então quanto esses vieses fortalecem um produto muito mais voltado para um público determinado, que a gente sempre sabe qual é, o homem, branco, enfim, e exclui a outra parte da população, né? E aí, aproveitando que a gente entrou um pouco nessa parte de produtos mais de tecnologia, acho que vale a gente explorar aqui também que
quando a gente fala de produtos de tecnologia voltado para mulheres, ou um produto que vai resolver uma dor da mulher, eles geralmente são muito nichados. E com o que eu quero dizer nichados? Então, dei o exemplo ali do produto físico para luva, para menstruação. Mas quando a gente fala, tipo, não, ó, por exemplo, Mi Band. Tem a Mi Band e ela ainda é ótima para mulheres, porque você consegue controlar o seu ciclo menstrual. Nossa, que diferencial de mercado. Caramba, que legal. Agora estou me sentindo super contemplada. Estou sentindo que para mim é um produto super personalizado. Então, quando eu falo isso, quando a gente pensa em produtos para mulheres, a gente acaba nichando, geralmente é dentro desses três pontos, né? Ciclo menstrual, fertilidade, menopausa ou mulheres mães. Então, aí existem muitos aplicativos para acompanhar a gravidez. Eu estava até vendo um podcast esses dias que a menina estava compartilhando que um dos produtos favoritos dela era um que comparava o tamanho do bebê ao tamanho de alguma coisa Semaninhas real. mágicas. Quando eu tava grávida, eu Isso, usava ele, semaninhas usava mágicas. também, tipo azeitona, uma maçã, agora uma melancia, essas coisas assim. Aham. E são produtos ótimos e que bom que eles existem. Mas a provocação que eu tô trazendo aqui é que nós não somos mulheres só nessas quatro dimensões, sabe? E que existem outros produtos, outras vertentes que poderiam também nos servir e tornar o produto mais personalizado para a mulher. Mas como eles são pensados do ponto de vista de uma pessoa que não é mulher, eles vão para esses quatro dimensões que demarcam o que é uma mulher dentro da sociedade. Então, a mulher, ela menstrua, aí ela para de menstruar e ela é mãe em algum momento, sabe? O que você acha sobre isso, Rubs? Eu acho que realmente é estereótipos das necessidades femininas, apesar que alguns aplicativos eu acho até interessante que realmente, como você disse, eles existam. E pensando um pouco nesses estereótipos, hoje, antes do episódio, eu peguei o aplicativo aqui no celular e fui pesquisar um pouco. Eu tenho um filho de 4 anos e fiz uma pesquisa na loja de aplicativos. Coloquei assim: jogos para meninas de 4 anos. E aí, quando eu botei jogos para meninas de 4 anos, só apareceram coisas de boneca, coisas rosas, coisas de maquiagem, coisas de roupa, como organizar a boneca com roupa. E quando eu fiz essa mesma pesquisa para jogos para meninos de 4 anos, surgiram o quê? Carrinhos, quebra-cabeças e outra coisa. Então, desde muito cedo, já é muito estereotipado o que é de mulher, o que é de homem, o que é de menino, o que é de menina. E muitos desses produtos também, até saindo um pouco da bolha digital, como eu falei, quando são relacionados para a mulher, são muito relacionados a ser da cor rosa. Então, um exemplo bem comum que a gente tem é a lâmina de barbear, que é mais cara porque é rosa e faz a mesma função, só porque é rosa. A primeira vez que eu vi isso no supermercado, eu olhei assim, tá, só muda a cor, mas qual é o diferencial aqui que vai ser interessante para mim como mulher? Nenhum, é porque é rosa. A gente também tem um caso bem famoso da Bic, que disse que era para mãos mais delicadas porque tinha umas cores específicas para mulher. E é muito colocar a gente nessa caixinha, né? Que mulher, os produtos mulheres, como você falou, tem que ser relacionado ao ciclo menstrual, tem que ser relacionado à maternidade, tem que ser relacionado, não lembro outra coisa que você disse, enfim, ou até em cores, então a gente colocar a gente em caixinhas muito específicas de ser mulher, de se entender como mulher. E não é meio assim, né? A gente é muito ampla, a gente tem gostos diferenciados, diversos, não é todo mundo igual na caixinha que a sociedade às vezes tenta nos colocar. E aí, como título de curiosidade, eu estava até lendo aqui alguns artigos, né? Porque muitas mulheres não acabam adentrando na tecnologia. E muitos meninos adentram nessa área, né? E aí, o artigo trouxe uma coisa interessante, que desde muito cedo, as meninas meio que não são encorajadas a gostar tanto de matemática. E os meninos, eles são encorajados para que gostem. E um dado que me chamou muito a atenção foi, perguntaram para crianças, antes dos 6 anos, quando elas pensavam em uma pessoa inteligente, que gênero elas associavam a essa pessoa inteligente que eles estavam imaginando. Até antes dos 6 anos, eles imaginavam exatamente o gênero que eles tinham. Então, menina ia imaginar uma pessoa inteligente, ia imaginar realmente uma menina, e meninos ia imaginar um menino.
depois dessa idade, a percepção foi mudando. As meninas cada vez começaram a imaginar menos mulheres nesse circuito aí de meninas que são pessoas inteligentes e começaram mais a pensar em relação aos meninos. E quanto os meninos, isso não se mudou. Então, desde muito cedo, né, já é se moldado tanto questão de brinquedos, cores, como a gente falou, como a percepção também de capacidade, inteligência, enfim. Então, como elas iam diminuindo essa percepção de inteligência, né, relacionada à matemática, enfim, então era mais difícil lá na frente elas acabarem ingressando em profissões relacionadas à tecnologia. Então, a gente é muito moldada desde o começo, então a gente tem que sempre realmente questionar esses espaços, questionar quem está vindo depois da gente, né, as crianças mais novas, as meninas, para que elas percebam que não é bem assim, que é desenhado as coisas, que elas podem ter outras percepções, outras vontades, enfim. E aí, só para fechar, Su, trazendo ainda para esse papo assim de produtos virtuais, jogos de videogames também, né? As mulheres também, quando são retratadas em jogos de videogame, são muito estereotipadas, aquela mulher gostosona, com a roupa curta, um topzinho, justamente para agradar os olhares dos homens. Exatamente. E aí, esse ponto que você trouxe sobre referência, a gente sempre fala sobre, poxa, faltam. Como a gente consegue influenciar a geração mais nova, né? Colocando pessoas que representam ela em determinado lugar. Então, mulheres dentro da tecnologia, tendo mais mulheres, a geração mais nova vai ver que existem mulheres e que elas podem ocupar esse espaço. Isso serve para vários outros recortes igualmente. Mas quando eu trago até mesmo para o meu mundo, para o meu ambiente, para o meu dia a dia, eu leio muito a sala quando eu entro numa sala. E eu não estou falando só politicamente, né? Os jogos de politicagem que existem na sala. Quando eu entro numa sala, a primeira coisa que eu observo é quais pessoas aqui são mulheres, quais pessoas aqui são pessoas pretas. E no geral, eu estou em minoria dentro dos dois recortes, até isoladamente ou em conjunto ainda mais. Então, isso também dificulta o nosso dia a dia como mulheres que já estão dentro da área Uhum. de tecnologia, assim. Então, toda vez que a gente toca, às vezes, nesse ponto, eu fico, sim, é muito importante para gerações mais novas, mas para a gente também, que já está inserida nesse mercado, continuar se fortalecendo, continuar se sentindo em um ambiente seguro, sabe? Então, isso também é pensar uma experiência para mulheres. Se a gente isola uma pessoa, de novo, independente da característica dela ou do recorte social que ela pertence. Então, se a gente isola ela e naquele grupo só tem ela e o resto do grupo é todo mundo igual, você com certeza essa pessoa vai se sentir diferente. Então, isso também é igual no dia a dia, em várias profissões. Então, no comecinho, quando eu estava querendo descobrir o que eu ia ser quando crescer, né, entre aspas, quando eu era adolescente, eu queria fazer engenharia elétrica. E eu trabalhava em uma gráfica de jornal. E, obviamente, eu era a única mulher. E, no caso, eu era uma mulher de 16 anos em uma gráfica de jornal só com marmanjos, assim. Isso fez eu desistir facilmente de ser engenheira elétrica, assim, graças a Deus. Mas eu fiquei tipo, cara, eu não quero passar nunca mais por essa experiência. As coisas que eu ouvi ali foram terríveis. Então, assim, é sobre isso, sabe? Quando a gente tá falando sobre pensar experiências. Até não só quando a gente tá falando de produto, mas quando a gente tá falando de experiências no dia a dia. Aí entrando nessa parte do quando o produto não é pensado para a mulher, ele é mal pensado. Quando o produto dizem que é pensado para a mulher, ele é mal pensado. E quando ele é pensado, ele vai pro viés da cor rosa da sexualização. Isso é muito, muito real. E eu acho que isso é um desafio constante, até para a gente entender como a gente se enxerga e como as meninas que estão jogando esses jogos vão se enxergar no futuro, assim, né? Então, quando a gente está nesse espaço, é num espaço e num lugar de uma assistência, então a voz de uma mulher que é relacionada a dar direções no GPS, ou ser um assistente virtual que vai estar ali para te servir ou para te ajudar. E quando não é isso, é no mundo de diversões, é uma mulher que está num jogo no meio de uma floresta com um shortinho curto, sendo extremamente sexualizada. Então, concordo, Rubens, com os pontos que você trouxe. Só trazendo um gancho de. Eu me senti muito representada quando você falou isso aqui. Quando entrar numa sala, a primeira percepção ser quantas mulheres tem ali, quantas mulheres negras existem ali. Várias reuniões aqui no trabalho, eu era a única mulher ali para poder gerir aquela reunião. E quando entrou uma outra colaboradora, que era mulher, gente, eu senti um quentinho no coração.
E eu até comentei com ela, que bom que você tá aqui, porque apesar do meu time e os meus desenvolvimentos serem excelentes, tem coisas que eles não vão entender, que eu vou falar pra eles, nem vou falar, nem vou comentar porque não faz parte, eles não vão conseguir entender, e você vai conseguir entender isso. Então, realmente a gente ter esse apoio, esse aconchego é importante porque, como eu disse lá no começo, às vezes é cansativo ser a única pessoa naquele espaço e tá tendo que provar o tempo todo que aquele espaço também é meu, também me pertence, eu tenho competência para estar ali. Então, acho que tem que ter realmente, como você disse, um cuidado para quem está já galgando esses espaços, assim como as pessoas que estão vindo depois, né? As mulheres que estão vindo logo atrás da gente. Se você está gostando do podcast, está gostando do nosso conteúdo, para entrar em contato com a gente é só mandar uma DM no Instagram. Mas se você preferir o e-mail, manda um e-mail aí para podcast@mulheresdeproduto.com. E também você pode apoiar a gente de diversas formas, seguindo a gente no seu agregador de podcast mais favorito, ouvindo pela sua plataforma favorita e também deixando like e entrando aí pro Clube MDP, que a partir de R$ 25 você vai ter vários benefícios, como inclusive passe livre no MDP Curtas, que é os nossos eventos aí que acontecem ao redor do Brasil todinho. Vem pro clube e continua ouvindo a gente. E aí tem a outra ponta, né? Então a gente levantou aqui alguns problemas, coisas que a gente enxerga no mercado que poderiam melhorar, mas como boas pessoas de produto, a gente também sabe que, assim, existem soluções simples, como por exemplo, se a gente fosse by the book na criação de um produto, esses problemas já não existiriam, entendeu? Porque quando a gente está falando de discovery, criação de produto, a gente passa pelo momento de descobrir e entender de fato qual é a dor do cliente que você está querendo resolver. Então, vou voltar lá pro exemplo da luva, porque ele me estressa de uma maneira gigantesca. E eu acho que ele é bom porque ele é tão absurdo que, sabe, fica na cabeça da pessoa. Então, de verdade, será que quando eles estavam fazendo essa segmentação, então, nossa, a gente vai fazer uma luva para mulheres que menstruam não precisarem tocar ali no absorvente. Tá nítido ali qual é o público deles. É uma base de mulheres que menstruam. Então, poxa, será que eles não foram fazer ali um discovery real, não foram conversar com mulheres, não foram entender se de fato aquilo era um problema? Porque, assim, mesmo que fosse uma coisa nichada, quando a gente está falando de segmentação demográfica, que fosse algo tipo, mulheres na Alemanha gostariam de usar luva para poder trocar ali o absorvente em determinado momento. Será que elas já não estariam usando luvas? Porque eu também sou do princípio de que se isso é um problema real para o cliente, ele já está resolvendo de alguma maneira. E Sim. assim, então elas poderiam já estar usando luvas. Então são coisas que, eu citei o by the book, mas são coisas que parecem tão naturais no momento que a gente está criando produtos digitais, são perguntas que a gente já se faz no dia a dia, que quando eu olho para produtos físicos ou até mesmo digitais, se essas perguntas tivessem sido feitas dentro de uma sala, eles não chegariam ao momento de tipo, ter um produto que falhou, sendo que é óbvio que esse produto ia falhar. E por que eu digo as perguntas sendo feitas dentro de uma sala? Porque eu volto de novo para a parte da representação. Se eu estou em uma sala em que tem um produto sendo criado e que eu vejo que esse produto pode ter algum viés contra mulheres, contra população preta, eu vou levantar minha mão e vou falar, se eu estou fazendo parte da criação desse produto. Então, por isso que eu também mencionei a importância de ter pessoas hoje dentro de salas que representam mulheres, que representam determinado recorte social, para que esses produtos nem venham a ser criados da forma como eles foram criados, sabe? Perfeito, é isso mesmo. É absurdo e achar que está fazendo um grande benefício, né? Eles não se questionarem, é muita prepotência achar que tem a resposta de uma dor que ele não sente, né? E nem saiu para poder ter algum tipo de pesquisa. Aí trazendo um pouquinho de produtos que foram pensados para mulheres, né? Que não são tão nichados, mas que são necessidades femininas. Eu comecei a pesquisar alguns e teve um que me chamou bastante atenção, Su, que é o chamado Penhas, que é do grupo As Minas. Esse aplicativo é justamente para apoiar mulheres em situação de violência psicológica, sexual, física, enfim. O que me chamou a atenção quando eu peguei logo esse aplicativo para poder testar
E na minha cabeça seria assim, provavelmente vai ter os números ali de telefone relacionados para que a pessoa, né, vítima de algum tipo de violência, ela possa acionar, ou um manual que ela possa entender como se defender. E para minha grande surpresa, além de ter tudo isso que eu citei, ele começa como questionário para você identificar se aquela pessoa realmente é uma vítima. Então, eu fui respondendo as perguntas, né, que foram sendo ditas. Então, já é interessante, né, para a pessoa começar a perceber padrões que talvez sozinha ela não consegue identificar. Então, com as perguntas você começa a se questionar. E aí, quando eu fui respondendo, eu não sou, ainda bem, uma pessoa nesse espectro, né, de violência. E aí eu falo, então esse aplicativo não vai servir para mim. E aí uma grata surpresa foi que, como eu não sou essa pessoa que vou precisar desse apoio, eu posso ser a que vai apoiar. Então ele dá a opção de você, se você quer ser uma pessoa de escuta para alguém que está nesse tipo, nessa situação, eu coloquei que sim, ou você pode ser um apoio de ser uma casa, um local que essa pessoa pode se deslocar e ter apoio, aí você responde sim, sim ou não. Então, provavelmente, esse aplicativo foi desenvolvido por uma mulher que passou por esse tipo de situação, então ela consegue entender todos os espectros, todas as necessidades que precisam ser, de certa forma, né, dentro das possibilidades de um aplicativo, serem atendidas ali para uma mulher que passa por algum tipo de violência, né, sexual, física ou psicológica. Então, você percebe a diferença do cuidado de um produto que provavelmente teve um discovery, teve todo um embasamento para ser criado, do que esse da luva aí, que inventou a necessidade da cabeça do homem que achava que a mulher tinha nojo de trocar um absorvente, por assim dizer, entendeu? Exato. E partindo de uma dor real, né? Partindo de algo que não. Enfim, é uma dor de mulheres, mas não é só uma dor de mulheres, porque isso prejudica a É, sociedade como um todo. Isso é um problema sim, social, sabe? Assim, que o público de mulheres acaba sendo mais afetado, o público feminino. Então, sim, eu acho que é um excelente exemplo de um discovery bem feito, uma segmentação bem feita, e como isso realmente ajuda produtos a resolverem problemas da maneira correta, para as pessoas corretas, e causar um impacto, sabe? Indo agora para uma outra pausa, você trouxe um produto mais sério, assim, mas para uma outra ponta de produto também que às vezes a gente não precisa necessariamente resolver uma dor latente ou um problema social para o produto dar certo. Estava num evento de produto esses dias e a gente estava citando produtos que a gente gosta e que são fora da casinha. E aí, quando a gente falava sobre esse produto, a gente tinha meio que falar num approach de como se a gente estivesse vendendo esse produto para a audiência. E aí, uma das meninas que estava na sala, ela citou um produto que basicamente ela gosta de se vestir bem. E isso serve para qualquer pessoa, você não precisa ser uma mulher para querer se vestir exatamente. bem. Ela gosta de se vestir bem e ela sempre teve essa dificuldade de eu não quero consumir tantas roupas, eu não quero ter um guarda-roupa gigante para ter que me vestir bem, criar novos looks. E ela falou sobre esse aplicativo que foi criado. Eu não consegui achar o nome do aplicativo na hora, eu não anotei, peço desculpas. Mas foi criado por uma mulher que ela fez um produto que não fosse só para mulheres, fosse para pessoas que gostam de se vestir bem. E aí você pode lançar um negócio fútil. O negócio da luva também era fútil, mas esse dá certo, por exemplo. Aí Eu ela não falou acho de fútil, não, porque a imagem também ela acarreta uma importante, né? comunicação ali, né? Sim, mas é que perto do produto que você citou, né? Ah, sim. Então, e aí você vai, tira a foto das suas roupas, isso fica lá na base de dados, e você consegue tanto mesclar e salvar looks já prontos no seu guarda-roupa, como você também consegue usar para poder montar novos looks. Então, assim, sabe? E funciona, e tem sucesso. Então é isso, é só sobre a gente conseguir fazer um bom discovery, entender sobre de fato a dor e falar com a população. E não necessariamente vai ser um produto que vai ser nichado, porque esse é um produto como, por exemplo, que nasce com o foco de ajudar mulheres a organizar as roupas e conseguir se vestir bem, mas pode ser aplicado para qualquer pessoa, assim, sabe? Que tem esse objetivo de se vestir bem. Isso. Eu vi, trazendo um pouco também de produtos nichados que me deixaram um pouco na dúvida, né? Sobre sua utilidade. Eu vou explicar e você dar sua opinião, tá bom? Eu vi muito sendo falado desses aplicativos que a mulher consegue mandar para alguém para poder rastrear sua localização
e saber onde é que ela tá para sentir um pouquinho mais segura, né? Tipo, vou para tal lugar, não sei se vou estar segura lá, vou até compartilhar mesmo minha localização com amigas. Isso amigas já fizeram com isso, conheci um cara no aplicativo de relacionamento, vou sair pela primeira vez e estou um pouco insegura, né? De sair com quem eu não conheço, vou compartilhar minha localização no grupo de amigas do WhatsApp, por assim dizer, e a gente fica ali monitorando e ela fala, ó, eu vou estar em tal restaurante e está em outro lugar, tipo, pelo amor de Deus, cadê você? O que é que está acontecendo? Essa preocupação. E existem aplicativos que são bem específicos para isso, né? Já para esse rastreamento, não apenas uma localização que você manda no WhatsApp. E aí a provocação sua é o seguinte: até que ponto a gente também está transferindo a responsabilidade de se cuidar da vítima, sabe? Criando aplicativos que a pessoa precisa compartilhar sua localização porque ela não vai estar segura de estar ali, em vez de tentar resolver algo que está além, que é social, sabe? Não colocar a responsabilidade de quem está assistindo coagido. Aí o que é que você acha sobre isso? Eu fiquei muito na dúvida se é um produto que é interessante realmente ou é um produto que acaba, mais uma vez, colocando a responsabilidade de se proteger para quem é vítima, sabe? Boa. Eu acho que é uma excelente provocação em cima, assim, do produto. Eu concordo com o que você disse, assim. Eu acho que quando a gente olha para esse lado de tá resolvendo o problema, porque assim, o problema não é não conseguir compartilhar a localização. O problema é mulheres não se sentem seguras e por isso precisam compartilhar a localização. Então, nesse aspecto, assim, eu acho que não resolve o problema, resolve um sintoma do problema. O que resolveria o problema, na minha opinião, infelizmente, vai para além de produtos digitais. São Isso. políticas públicas que funcionam e que são aplicadas corretamente. Como a gente tem esse gap gigante, e quando eu falo aqui a nível de Brasil, né, que eu tenho mais conhecimento político, eu não vejo outro caminho no curto prazo, entendeu? Assim, então, no curto prazo, eu acho que a gente vai precisar continuar criando mecanismos para, sabe, de alguma forma ajudar essa mulher a se sentir mais segura ou dar alguma ferramenta para ela para que ela consiga não se ver nessa situação de perigo, sabe? Mas o que realmente, de fato, resolveria esse problema são políticas públicas bem aplicadas, assim. Mas eu concordo muito com a sua provocação. E é a gente ter consciência disso. Eu acho que o mais importante não é esses produtos pararem de ser criados, mas a gente ter consciência de que, tipo, cara, isso aqui não tá resolvendo a dor. O que resolve a dor tá em outro aspecto, tá em outra ponta do social, sabe? E trazendo um pouco ainda de produtos que talvez resolvam um pouquinho ali, te dão um pouco de conforto, a questão do Uber, que você pode escolher também mulheres, né, motoristas. Gente, eu me sinto muito mais segura, apesar de não pegar muito Uber aqui na cidade que eu moro, uma cidade menor, não tem Uber, tem outros aplicativos, mas esses aplicativos meio que também já imitaram a ter mulheres motoristas, mas eu me sinto muito segura quando é uma mulher que está dirigindo ali. Muito mais. E eu acho que a motorista também se sente assim. Quando eu estava em Salvador, sou de Salvador, mas não moro lá, eu peguei um Uber. E me foi uma grata surpresa quando era uma mulher, e eu até comentei com ela, eu fico muito feliz quando é mulher. E ela respondeu também, eu também fico muito mais segura quando é uma mulher que está dentro do carro, do que quando é um homem, e começou a explicar mecanismos de defesa que ela já tinha ali para poder se defender. Então, eram problemas que não precisavam existir, a gente não precisava, né, ter essa preocupação de se sentir insegura de pegar um táxi, um carro, alguma coisa, porque pode ter algum problema na nossa integridade física. Isso, como você falou, é muito além que o aplicativo não vai resolver, mas eu acho que ter essas atenções, às vezes, traz um pouquinho de conforto em ações rotineiras, sabe, do nosso dia a dia, por assim dizer. Exatamente, não, esse do Uber é muito, muito bom. E como usuário eu penso em mim, mas eu concordo muito com você. Eu tenho certeza que esse motorista tá feliz de que é uma mulher. Assim, eu fico pensando como se eu fosse motorista e gera. E olha, o quanto isso é louco, né? Comecei a falar e até mudei, mas o quanto isso é louco. Até quando a gente tá na ponta em que a gente tá prestando o serviço, a gente se sente vulnerável. Porque eu ia me sentir vulnerável de estar no meu próprio carro e vir um homem, e aí, enfim, ou tipo, entra três homens dentro do carro. E eu tenho que levar eles pra algum lugar. Você pode ter certeza que eu vou levar eles, assim, em choque, porque eu não sei quem são esses homens.
E é aquela brincadeira, você tá numa rua, você prefere ver o capiroto ou um homem atrás de você, né? Então fica aí a reflexão. O que você falou, me chamou muita atenção da motorista, conversando com ela, né, que homens não se... A gente sempre fala sobre isso, né? Dificilmente o homem vai ter essa percepção e ter essas preocupações que geralmente a gente tem. Por exemplo, quando eu volto andando da academia, né? Academia, você sabe que roupa de academia já é uma roupa que chama mais atenção, né? É uma roupa de academia, vou malhar de burca? Não, vou malhar com roupa de academia. E andar na rua, às vezes uma rua mais deserta, eu já fico preocupada. É como você falou, quando aparece um homem, eu já pego minha garrafinha, que é de metal, já seguro de uma forma estratégica, porque se chegar perto de mim, eu vou me defender de alguma forma. Então, é loucura. Você tá indo malhar, né? Uma coisa que saudável para sua cabeça, para o seu corpo. E na volta de casa, você tem que se preocupar com sua segurança, que provavelmente um homem nem passaria pela cabeça algo desse cenário, sabe? É difícil. Exatamente, exatamente. Como você acha que deveria, o que você acha que resolveria esse problema? O problema da gente não conseguir criar produtos ou que resolve de fato problemas femininos ou que são muito nichados assim. Você como PM hoje, o que você faria para poder mudar assim essa realidade? Eu acho que é muito passa pelo que você já disse, tá, Su? De realmente entender necessidades, fazer um discovery bem feito, fazer uma pesquisa bem feita, entender quais são os gaps que realmente precisam ser resolvidos em relação ao produto, não só para mulheres, como para a sociedade, ou se mulheres mesmo, quais são os produtos que realmente, de certa forma, vão resolver uma dor, mas que não sejam tão estereotipados. Precisa ser rosa, precisa ser só sobre saúde, ciclo menstrual, enfim. Não, eu concordo, assim. Eu vi que você tinha colocado aqui, eu gostei dessa pergunta. Se você fosse criar um produto hoje para mulheres, qual dor você resolveria? Eu acho que hoje, principalmente por conta das últimas notícias que a gente tem visto nas redes sociais, então eu tô um pouco mais tendenciosa em termos de aplicativos de segurança, assim. Porque eu acho que já tem algumas coisas no mercado, não tenho nada específico, assim, que eu criaria, mas provavelmente seria a dor que eu tentaria resolver, sabe? Como ajudar essas mulheres a se sentirem mais seguras no dia a dia. E você, Rubens? Eu acho que a dor da segurança também é bem latente, assim como eu falei, né? Quando eu volto à academia, apesar de morar numa cidade pequena, é algo que me preocupa, que não deveria me preocupar. Quando eu tô na cidade maior, pegar um Uber, ufa, é uma mulher, me deixa mais confortável. Eu acho que como você falou, relacionamento aos. Eita, Faísa. Em relação ao que a gente tem visto muito aí de noticiários, eu acho que a questão de segurança seria bem interessante, sim, sabe? É isso. Bom, é isso, meninas. Acho que foi um papo muito orgânico, assim. Eu acho que a gente conseguiu trazer algumas vivências. O Ruby trouxe vários exemplos reais e pesquisas com números. Eu acho que mais importante do que isso é até a gente trazer essa discussão que a gente trouxe aqui e refletir. Até sobre aqueles produtos que parecem óbvios e funcionar super bem, a gente de fato refletir para além daquilo. Qual é de fato o problema? Tá resolvendo o problema? O que poderíamos fazer para garantir que esse problema está resolvido na causa raiz, né? Mas é isso, o produto também é ferramenta de transformação social, tecnologia não é neutra, design não é neutro, dados não são neutros. E se vocês tiverem algum produto que a gente não pensou, ou que vocês acham interessante, que hoje já resolve uma dor, ou que vocês querem sugerir que seria um produto que vocês criariam, conta pra gente, tá bom? Exatamente. Compartilha com uma mulher de produto esse episódio, marca a gente contando aí qual produto que você pensou e também continua essa conversa com a gente. Nosso episódio fica por aqui, mas as nossas discussões continuam nos canais principais de Mulheres de Produto, seja no WhatsApp, Instagram e LinkedIn, @Mulheres de Produto. A gente se vê. Até o próximo episódio.